Bom dia. Faz tempo que eu não gravo um áudio caminhando aqui perto do bambuzal, mas hoje deu certo. E o que me veio aqui no meio da minha caminhada foi uma questão que é bem importante, que é a questão do entendimento. Da ideia de que se a gente entender alguma coisa, isso vai nos levar a alguma mudança, vai nos levar a uma vida mais potente. E a questão é quem nós está entendendo. Então, se você ouviu meus outros episódios desse podcast e entendeu conceitos que eu trouxe, entendeu alguns pensamentos que eu criei, pode ser que, além de não ter ajudado numa mudança efetiva, esse entendimento ele pode até prejudicar. Em que sentido? No sentido de que quando a nossa identidade, a nossa subjetividade, que já é algo formatado de fora, entende algo que está vindo de fora, ela simplesmente coloca esse entendimento dentro da mesma formatação, ganha mais conteúdo, significado, para poder continuar num processo de auto-engano. Então, o que acontece é que existe uma parte em nós que consome significados, consome palavras e simplesmente usa para nos manter igual, para nos manter na mesma maneira de viver, que é uma maneira sempre buscando um ideal, sempre buscando um objetivo, sempre querendo melhorar. A gente quer melhorar. E não se trata disso, não se trata de melhorar. Muitas vezes melhorar piora. Piora porque reforça uma maneira de ser. Se você tem uma maneira de ser e você vai melhorando ela, você vai reforçando essa maneira de ser. Claro, vai ficando cada vez mais sutil, vai ficando cada vez mais difícil de perceber o auto-engano. Porque se a nossa maneira de viver mais comum é viver no engano, é viver na imaginação, é viver de maneira passiva, se você vai melhorando isso, vai ficando mais difícil. É como se você estivesse cada vez entrando mais fundo num labirinto, de maneira cada vez mais sofisticada. E isso não quer dizer que esse conteúdo, que essa produção seja errado, seja ruim. Não se trata disso. Não é uma avaliação moral dessa produção. Mas é um uso. Qual é o uso que nós fazemos do conhecimento, das palavras? Se a gente usa com intencionalidade de melhorar, pronto, a gente caiu exatamente na armadilha da qual a gente estava tentando se livrar. Como é que você lê um livro como O Poder do Agora com a intenção de melhorar, de ser uma pessoa melhor no futuro? Pronto, você já não está no agora. Você já não está praticando exatamente o que o livro propõe. Então, o que fazer, né? Parar de ler, não fazer nada.
não se trata disso. Se trata da relação com as coisas, de como você entra em composição com as coisas e com você mesmo. Então, o trabalho não é ouvir um áudio, ler um livro, entender, né, e falar, pronto, agora eu entendi, agora eu sei, né, eu sei como fazer. E aí usar isso como um novo hábito, como um novo padrão, que vai se sobrepor a um padrão antigo. E ao invés de mudar a maneira de viver, você está só vestindo uma outra capa. Quando o que a gente quer é o contrário, é se despir. É desconstruir esse eu, é desconstruir essa identidade. Desconstruir não no sentido de deixar de ser quem você é. Pelo contrário, é começar a viver quem você é. E você é algo em eterna diferenciação. Então, como a gente faz esse trabalho? Sempre de maneira indireta, sempre, nunca desejando ser algo melhor e sempre percebendo quando nós estamos capturados, quando nós estamos pensando num ideal, num futuro, numa melhoria, sempre que nós estamos reclamando do passado, ou reclamando que o passado era bom e o presente não é. Sempre que a gente está apontando o dedo para alguém com ressentimento ou para nós e afirmando isso, tendo coragem de olhar para isso, tendo curiosidade desse processo. Nossa, olha só o que acontece comigo, olha só os pensamentos que me invadem. Que interessante ver esse processo acontecendo agora. Observar, afirmar, se relacionar com isso que está acontecendo agora. Essa semana eu atendi uma pessoa e no meio da sessão, essa pessoa disse que vinha um pensamento julgando ela, julgando uma coisa que ela queria fazer. E que a vontade dessa pessoa era matar esse pensamento. E é isso que a gente faz. Ou a gente deixa o pensamento vir e a gente cede a ele, a gente obedece o que ele está falando, sem nenhuma observação, sem nenhum questionamento, porque a gente avalia que aquilo é o certo, e a gente avalia que aquilo é o certo porque algo de fora nos fez avaliar assim. Ou a gente tenta matar, ou a gente tenta se distrair disso. Se não é um pensamento permitido pela sociedade, a gente tenta esconder. E aí o meu processo na clínica foi olhar para essa parte, olhar para esse pensamento. No começo foi difícil, porque a pessoa estava com muita raiva desse pensamento, dessa parte. E ela via essa parte como algo pontudo. Algo pontudo. Contra ele. E aí, nós ficamos em relação com essa parte. Olha para ela. Olha para ela, sem julgamento. Porque a gente não quer que uma parte nossa nos julgue. A gente não quer ter pensamentos de julgamento, mas a gente julga essa parte. A gente não quer que ela esteja ali. E então nós ficamos em relação, apenas olhando, observando. E só por esse movimento, essa parte se transformou em uma fumaça. Ainda era uma fumaça ameaçadora.
mas já tinha mudado de forma, e essa mudança ativou uma curiosidade. Essa mudança ativou uma curiosidade nessa pessoa. E ela conseguiu continuar em relação. E aí, no trabalho, eu pedi para ela conversar com essa parte. Fazer um trabalho de imaginação de verdade. Um trabalho de autocriação ali na hora. E perguntar para essa parte o que ela queria. Por que ela estava ali. O que ela estava fazendo. E essa parte respondeu que ela queria cuidar. Que ela queria proteger. E isso é o caso com a maioria das nossas partes, a maioria desses pensamentos. Eles acham que estão nos protegendo, fazendo com que a gente não entre em contato com dores, com medos. E aí a pessoa pediu para essa parte se distanciar um pouco. Falou assim, deixa eu tentar fazer diferente. Eu já cresci, eu tô bem. Obrigado por você estar aqui me ajudando, mas eu queria experimentar de uma maneira diferente a vida. E aí então essa fumaça se esvaiu. E corporalmente dava para perceber uma retomada de potência na pessoa. Uma alegria, um sorriso, uma postura, uma voz mais presente. Isso significa que o jogo está ganho, que é só fazer isso e acabou? De jeito nenhum, porque se a gente pensa assim, a gente ainda está na ideia de que tem alguma coisa para se ganhar, de que tem alguma coisa para se conquistar. E não se trata disso. Se trata de um constante cuidado de si. Mas não cuidado de um ego, não cuidar de uma identidade, não proteger ainda mais uma subjetividade. Pelo contrário, o cuidado de si é cada vez mais com amorosidade, crueldade e desinvestindo dessas partes que nos sabotam, que nos enfraquecem, que nos rebaixam. Então, novamente, vocês acabaram de escutar esse áudio. Eu acabei de gravar esse áudio. E agora? Vamos entender isso e seguir nossa vida como sempre? Agora com palavras mais bonitas para repetir? Se achando mais inteligentes? Ou vamos para a prática? Ou vamos encarar essa nossa parte que nos rebaixa? Vamos fazer o trabalho com alegria, sim, com força. Mas sem expectativa, sem especulação, sem usar esse conteúdo como um relaxante, um ansiolítico, né? Não, vamos olhar para nossas ansiedades. Vamos abrir mão da esperança, do medo que a gente sustenta todo dia. Olhando para elas, olhando para essa esperança, olhando para esse medo, desinvestindo dessa imaginação. Toma um tempo fazer isso, exige uma certa dedicação, mas é isso que a gente está aqui para fazer. Tudo que a gente vive é um grande contexto. O nosso casamento, nosso trabalho, nossos filhos,
nosso corpo, são grandes contextos para a gente olhar para nós, olhar para isso que nos rebaixa e ir aos poucos trabalhando com prudência, com alegria. Vão ter momentos incômodos, sim, isso é normal, mas nenhum desses momentos incômodos, nada do que acontece é mal, no sentido de algo que quer nos ferir, nos maltratar. São incômodos, são dores, sim. São intensidades, assim como prazeres são intensidades, as dores também são parte importante desse processo e estão aí para nos ajudar. Um ótimo domingo para vocês, ótima semana. E como sempre, eu estou à disposição no WhatsApp da comunidade Conexão Marcelo Michelson. Estou à disposição se você está ouvindo isso no YouTube. Posso responder perguntas. No Spotify também você pode fazer perguntas, eu respondo. E um grande abraço.